Perseverar na oração. É o terceiro conselho de Deus para a nossa vida nessa série de reflexões com 3 vídeos apenas, falando sobre os conselhos de Deus baseado no livro de Romanos. Seja bem-vinda neste devocional Palavra que Transforma. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 12, há 3 conselhos de Deus para tratarmos a nossa caminhada, que diz assim: alegrai-vos na esperança, a esperança da salvação. Sede pacientes na tribulação. O Senhor voltará para buscar a tua igreja, mas enquanto isso não acontece, viva com os propósitos de Deus neste tempo que Ele tem dado a você, com coragem, não fugindo da situação e ultrapassando os seus limites físicos, porque o Senhor vem aos seus ouvidos dizer que você pode um pouco mais. E também Ele diz que precisamos perseverar na oração. Perseverar. O que diz esta palavra neste versículo? Ele diz que nós precisamos ser constantemente diligentes, como se nós fôssemos comparecer assiduamente no trabalho ou no negócio. Se você é uma mulher que hoje tem um trabalho em uma empresa, todos os dias você tem que acordar e ir até este trabalho. Se você é uma mulher que tem o seu trabalho dentro de casa, da mesma maneira, a comparecer assiduamente naquela função. E você pode até dizer naquele dia que você não está muito afim daquela função, mas não tem jeito, você tem que comparecer, você tem que estar lá. E esta palavra, perseverar, tem este significado neste versículo. Então eu preciso ser constantemente diligente nas minhas orações, comparecer assiduamente nos momentos de oração, de conversa com Deus. É um conselho de Deus para a minha vida e para a sua vida. Desta forma é que nós vamos suportar, sermos pacientes na tribulação e também nos alegrar na esperança da salvação. Existe uma parábola no livro de Lucas que fala de uma mulher, de uma viúva insistente a um juiz iníquo, um juiz que não temia ao Senhor. E diz assim a palavra de Deus neste livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1. E diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele não falou que nós temos o direito de orar, é o dever de orar. É algo que é uma primícia para a nossa vida, algo que faz parte de quem nós somos, oração. E oramos a quem? A Deus. Em nome de quem? De Jesus Cristo, porque através de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao nosso Deus. Então a Ele é a nossa conversa, é o nosso relacionamento. E ele continua neste versículo dizendo que é um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse desfalecer tem um sentido também neste versículo em equidade com o perseverar em oração que está em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, que é o terceiro conselho de Deus para a nossa vida. E esse desfalecer significa que nós não podemos desanimar. Em qual sentido tem a origem dessa palavra? No sentido de ser remisso ou preguiçoso nas obrigações. Então, no mesmo sentido, eu preciso comparecer assiduamente no meu dever de oração. Por quê? Porque orar é uma obrigação daquele que crê em Jesus Cristo. É o que a palavra de Deus nos ensina e é o conselho de Deus. Ele diz que nós não podemos tratar a oração como um direito, mas como um dever. E perseverar nesse nosso trabalho, nesta nossa função de servo, de nos relacionarmos com Deus através da oração. Essa parábola diz que havia uma viúva que persistiu quanto ao pedido que fazia aquele juiz iníquo. E diz assim a partir do versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E é assim que nós vivemos em nossa história, quantas vezes envolvidas em situações onde as pessoas não acreditam no Deus que nós servimos,
Mas qual que é a nossa obrigação? Qual que é o nosso dever? Insistir na oração para conseguirmos perseverar, para termos paciência nas tribulações, alegrando-nos na esperança da salvação. E continua: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. Uma mulher que insistiu e alcançou o que precisava. Disse o Senhor nosso Deus: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura acharás fé na terra? A fé em seu coração da esperança da vida eterna persista em oração, porque o Senhor tem algo maravilhoso para nós, algo especial, como um presente, que é a vida eterna com Ele, livres da condenação eterna por causa dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo se entregou por mim e por você. Por isso, viva nesses 3 conselhos de Deus. Alegre-se na esperança da salvação. Seja paciente na tribulação e persista na oração. E esses 3 conselhos de Deus para a nossa vida, envolvendo a nossa espera da volta de Jesus Cristo, pode se estender também ao nosso dia a dia, a nossa vida diária, do que Deus tem preparado para nós e do que Ele ainda tem para nos entregar como promessa nesta terra. Então, eu preciso da mesma forma me alegrar com os propósitos de Deus para a minha vida. Eu preciso ter paciência naquele momento do qual eu vivo e que é bem desconfortável. O Senhor trabalhará nesta causa, mas você precisa persistir em oração. 3 conselhos do Pai que nos faz viver plenamente satisfeitas nele, bem-aventuradas, cheias de Deus, para suportar os dias maus. Não se preocupe, porque o Senhor tem preparado uma morada especial para nós. Fique com esses 3 conselhos de Deus. Se aproprie, viva desta forma. A questão é que ouvimos os conselhos de Deus, ouvimos a exortação do Pai, mas não praticamos. Por quê? Porque olhamos para os nossos limites. Lembre-se daquele exemplo que foi dado no segundo vídeo dessa série de reflexões sobre a superação física, porque há um impulsionamento mental dizendo que podemos um pouco mais. Viva dessa forma, você pode viver nesses 3 conselhos de Deus, mas é preciso querer, é preciso ouvir a voz do Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.